Graça e paz. Estamos aqui para mais uma palavra pastoral. O nosso desejo é que a palavra de Deus possa edificar a sua alma, e fazer você caminhar de forma poderosa sobre a face da terra. Hoje eu quero compartilhar com você algo que se encontra no Evangelho de Marcos, um acontecimento tremendo que fala muito com a minha vida, com a sua vida. Eu tenho certeza que seremos edificados pela palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo em Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levavam no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Este texto da palavra de Deus tem ensinamentos profundos, pedras preciosas para mim e para você. Ele fala muito com a nossa vida. E eu meditando nesse texto da palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele ministrou algumas coisas ao meu coração e eu quero estar compartilhando com você aquilo que eu tirei aqui desse contexto, desse texto da palavra de Deus. Olhando aqui nesses fatos, nós vamos ver que já era tarde e Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, que era para pegar aquele barco e passar para o lado de lá, ou seja, o outro lado. E eu creio que se os discípulos soubessem do que poderia acontecer, o que ia acontecer, certamente eles não entrariam naquele barco. E isso fala com a minha vida e com a sua vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, com as suas promessas, Ele sempre nos mostra o fim e não o meio. Olhando para esse texto, eu tenho certeza, se Deus mostrasse a eles, se Jesus falasse a eles o que aconteceria no meio daquela travessia, certamente eles seriam desencorajados e não viveriam essa experiência gloriosa com o Senhor Jesus, de ver essa tempestade se acalmar, de ver esse mar aquietar e chegar até a outra margem. E eu sei que você que está me ouvindo, me assistindo, eu tenho certeza que você tem promessas de Deus, tem sonhos de Deus. Eu creio que Deus ele tem mostrado para você o lugar que você vai chegar. Ele tem mostrado o final para você. Mas o que eu tenho visto, o erro na vida de muitas pessoas, que elas não entendem que antes desse final, e após o começo, tem um meio. E muitas pessoas, elas têm sido desencorajadas quando elas estão nessa travessia, quando elas estão no meio dessa travessia.
muitos abrem mão, né, da sua promessa, muitos param e muitos não chegam ao final. E esse texto que nós lemos, nós somos encorajados e precisamos entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes, talvez você possa estar pensando, né, isso aqui pode estar acontecendo em muitas áreas da vida de muitas pessoas. Talvez você recebeu uma promessa no seu casamento, né, de um final glorioso, você sonhou, Deus plantou sementes em você, e esses dias que você tem vivido, talvez já tenha algum tempo, né, talvez você encontre no meio dessa travessia. O seu casamento nunca viveu tempestades, você nunca viveu dias difíceis como você tem vivido no seu casamento. Talvez você não está entendendo nada, está, né, a ponto de desistir. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele está no controle. Deus, ele sabe o que fazer. Então somente Deus, ele espera de mim e de você que nós venhamos a permanecer encorajados, firmes, confiantes, porque ele vai nos dar, sabe, o final que nós desejamos. Eu quero te dizer que existe solução, que existe um final feliz para a sua história, para o seu casamento. Não é o fim essa tormenta, não é o fim essa tempestade. Então somente creia em Deus. Talvez nos seus negócios, né, você tenha total certeza e convicção que essa porta foi Deus que abriu. Mas porém nesses últimos dias você tem vivido o ápice de uma tempestade, como esses discípulos estavam ali vivendo. Talvez você está pensando, né, que esse barco, que esse negócio já está a ponto de naufragar, de afundar, mas eu quero convidar você a crer, a ter fé no meio dessa travessia. Eu quero te dizer que esse tempo de escassez, nesse tempo de dias difíceis, ele findará. Ele findará. Deus dará a você o fim desejado. Talvez você, como mãe, como pai, né, você sonhou, Deus deu sonhos para você a respeito do seu filho, da sua filha, né, você concebeu, veio uma criança feliz, veio uma criança sadia, né, veio uma criança perfeita, mas porém os dias passaram, né, e hoje talvez você está enfrentando crises de um adolescente, de um jovem, que não condiz com aquilo que um dia você sonhou, né, que um dia você preparou, né, para viver. Mas eu quero te dizer que essa tempestade, esses dias difíceis, elas vão passar. Você precisa ter fé, você precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas. E eu e você, nós já recebemos uma promessa de Deus, né, que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu quero te dizer que esse tempo que você tem vivido dentro da sua casa, talvez, né, esperando a mudança do seu filho, você não tem visto essa mudança. Continue crendo, continue confiando. Deus, ele está no trono, Deus, ele não está desesperado. Deus sabe o que fazer. E olhando para a palavra de Deus, quando eu estava meditando aqui nesse texto, nós vamos ver que todas as vezes que Deus, né, ele fazia uma promessa, Deus sempre mostrava o fim desta promessa. E quantos personagens bíblicos nós podemos olhar para nós termos, né, um exemplo e uma convicção de tudo isso que eu estou falando. Quando nós olhamos para a vida da própria Maria, nós vamos ver que o Senhor, ele
envia um anjo, Gabriel, para levar uma promessa até Maria. E nós vamos ver que aquele anjo chega, e ele traz uma promessa tremenda, com palavras maravilhosas, com um final glorioso. Mas Deus, ele não fala para Maria o que ela teria que enfrentar. Deus, ele não falou, que o seu marido, o seu noivo, desconfiaria dela. Deus, ele não falou que ela iria dar à luz no estábulo. Deus, ele não falou que um dia ela seria fugitiva, ela teria que ir para o Egito. Deus, ele não falou que ela enfrentaria em um momento crucial da sua vida, onde ela viu seu filho sendo crucificado. Olhando para outros personagens da mesma forma, nós vamos ver, o próprio Davi. Deus, ele libera uma promessa sobre a vida de Davi, através da vida de Samuel. Deus promete, fala a Davi que ele seria rei de Israel. Mas Deus, ele não falou a Davi naquele momento que ele seria um fugitivo, que ele não seria entendido, que ele ia viver um tempo de solidão, que ele seria perseguido. Deus também, quando ele fala com José, que ele planta um sonho no coração de José, nós vamos ver que Deus mostra ele como um homem que governaria sobre os seus irmãos, um homem que estaria num posto alto. Mas Deus não vai mostrar a José o ódio dos seus irmãos, aquele poço que ele enfrentou, aquela cisterna, o mercado de escravo, o tempo de escravidão, a prisão. Deus não mostra isso. E Deus, ele, da mesma forma, quando ele chama Abraão, Deus, ele dá uma promessa a Abraão, mas Deus não mostra a Abraão o tempo que ele precisava esperar para que essa promessa viesse a se cumprir. Deus tão somente, ele esperava desses homens, esses heróis da fé, que no meio de tantas dúvidas, tantas incertezas e as tempestades que viriam sobre a vida deles, é que eles mantivessem a sua fé. Eu quero te dizer que nesses dias, nesse tempo que você está vivendo, o que vai nos levar, o que vai nos manter é a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vence o mundo. E Deus, eu quero te dizer, assim como Jesus estava naquele barco, Ele está conosco. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Isaías 43, versículo 2. Tem algo tremendo da palavra de Deus que eu e você, nós precisamos estar alicerçados e confiantes naquilo que Deus, ele fala com você. Preste atenção naquilo que Deus, ele fala comigo, com você, através da palavra dele. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Eu e você, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Deus, ele está conosco. Deus, ele está conosco. Olhando para tudo aquilo que nós já falamos aqui, na vida desses heróis da fé, desses discípulos, e não é diferente na vida dos homens de Deus que alcançou o fim desejado. Existia um denominador comum, é que todos esses homens, eles tiveram fé, eles continuaram caminhando, eles não pararam. Deus, ele não é o Deus somente do meio, do início, ele também é o Deus do fim, o Deus do meio e do início. Se você olhar para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega,
Ele é o primeiro, né, e o último, o início e o fim. E no meio, Deus ele conta com a minha fé e com a sua fé. Todos os heróis da fé, se você pegar a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver que todos aqueles homens, no meio, entre, né, a promessa e o cumprimento da promessa, esses homens agiram por fé. Eles continuaram crendo. Olhando para a vida de Davi, nós vamos ver que no Salmos 23, gosto muito dessa passagem, a Bíblia fala Davi ali declarando: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor ele está comigo. E Davi, né, nesse contexto, ele entende que ele estava simplesmente passando pelo vale da sombra e da morte. Davi ele não se estabelece naquele vale de sombra e de morte, mas ele anda mais um pouco, né? E nós vamos ver toda a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Creia, não pare, não pare. Aquilo que Deus fez você sonhar, eu quero te dizer que Ele é poderoso para tornar realidade. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus negócios. Eu quero te dizer que está raiando um tempo de glória, de bênção, onde a promessa do Senhor, ela vai cumprir sobre a sua vida. Muitas das vezes eu e você, nós temos que enfrentar várias vozes, né, que vêm contra a minha vida, contra a sua vida, tentando nos parar, tentando nos parar. Mas como nós, né, conhecemos a palavra de Deus, aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Creia, tão somente creia. Não olhe para as tempestades, não se assombre dessas tempestades, não importa o que você está vivendo. Aquele que te fez a promessa, Ele é poderoso, Ele é fiel. E eu tenho certeza que você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Tem coisas gloriosas surgindo na sua vida, tem benefícios de Deus vindo em seu favor. Creia, tem um tempo determinado, sabe, para todos esses males que você está vivendo. Tem um tempo determinado para essa tempestade que você está vivendo se acalmar. Vai passar, tem um tempo determinado. Eu quero que você receba esta palavra. Talvez você não esteja entendendo nada, mas Deus não me falou disso, Deus não me falou que essa pessoa se levantaria contra, Deus não falou que eu enfrentaria essa enfermidade, Deus não falou que eu enfrentaria esse problema no meu casamento. Mas eu quero que você olhe para aquilo que está lá dentro do seu coração, que um dia Ele plantou, as promessas, as coisas grandes que Ele projetou para você. Eu quero te convidar, tenha fé, a vitória é sua, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.